Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do Jota, e hoje vou fazer uma primeira entrevista de uma série que alguns amigos da academia já me sugeriram fazer. Um deles, professora Vera, é o Miguel Godoy, que me fez uma sugestão sobre isso, diante de um artigo que nós todos lemos do New York Times sobre a dificuldade de se dar aula de direito constitucional lá nos Estados Unidos. E a gente vendo esse artigo, acho que passou pela cabeça de todo professor brasileiro que leu aquele artigo, acho que pode ter sido algo do gênero. Bom, aqui como lá, porque algumas dificuldades que são traçadas por lá, também a gente vê por aqui. E nessa primeira entrevista, já falei aqui, professora Vera Caram, da Universidade Federal do Paraná, que vai abrir um pouco dessa série sobre essa dificuldade. Então, professora, eu queria começar com essa pergunta muito aberta. Como é que está sendo dar aula de direito constitucional no Brasil nesses últimos anos? Boa tarde, Felipe. Muito obrigada pelo convite. O Miguel, que é nosso interlocutor comum, nosso amigo comum, já tinha me mandado esse artigo. Acho até que o título específico é A Crise, né? A crise em dar aula de direito constitucional nos Estados Unidos. A gente trocou algumas ideias, e você também trocou algumas ideias com ele, de forma que, de alguma maneira, indiretamente, o Miguel está atravessado aqui nessa conversa. Eu diria que foi mais difícil durante o governo do ex-presidente, porque a afronta, o descumprimento, o desdém com a Constituição, não só do ex-presidente, mas de toda a equipe dele, direta ali, ministros, tal, em relação à Constituição, quer dizer, a afronta, o desdém, o descumprimento, era algo muito cotidiano, e a gente sempre assume posições muito normativas em sala de aula, né? Ou seja, você diz como deve ser, e às vezes não faz talvez não pontua exatamente a diferença entre o que é e o que deve ser. Então vai com essa dogmática do direito constitucional e com esse ponto de vista super normativo. E bom, naquele momento estava muito difícil, porque havia uma lacuna muito grande entre essa forma de ensinar direito constitucional e o que se via, e o que se lia, e a prática, e as posições do Supremo Tribunal Federal também, que, a despeito de terem sido importantes no enfrentamento daquele momento, né, de desrespeito cotidiano da Constituição, mas também elas foram bastante heterodoxas, né? Então foi aquela história, num momento de excepcionalidades, você tem quase que um vale tudo. Então isso precariza muito, né, a nossa posição de dizer como deve ser, se tudo que está sendo feito até para defender a própria Constituição não deveria ser daquela maneira. Então, ali foi mais difícil. O que eu sinto hoje em dia, nessa nova rodada em que a democracia constitucional recobra algum ânimo? Eu sinto uma certa apatia que antes não existia em relação aos temas, aos assuntos. Eu sempre acho que é algo que vai entusiasmar, que vai motivar debates calorosos. Não. A sensação que eu tenho é que eles não estão nem aí. Essa sensação que eu tenho. Eu estou sendo... a hora que eles me ouvirem, eles vão dizer, a Vera está sendo uma professora ingrata. Porque, claro, tem exceções, né? E assim, aqueles que eu tento... aqueles que eu busco aproximação e interlocução na graduação são as exceções, mas a grande maioria está apática, pelo menos
eu não sei se é a forma, eu sou uma professora que dou aula há mais de 30 anos, então talvez a minha pegada não seja o que mais, a forma como eu dou aula talvez não seja mais interessante, eu sou ainda daquele, eu sou daquela aula clássica, expositiva, uso pouco recurso audiovisual, então isso também talvez provoque um desencantamento. A forma e talvez o conteúdo, porque eu não vejo assim vibração. Às vezes eu movimento, eu levo casos, falo muito do Supremo Tribunal Federal, que hoje está no nosso cotidiano, ou assim eu provoco dizendo, puxa, vocês acordaram e se deslocaram para a faculdade, porque vocês têm o direito de ir e vir, isso nem sempre foi assim, mas não adianta, eu sinto uma passividade. Mas mesmo diante do Supremo Tribunal Federal tão divisivo hoje na sociedade, com temas que estão no dia a dia, mesmo assim isso não os acende? Olha, não os acende. Eu levo os casos, e aqui eu vou fazer o seguinte paralelismo, né? Quando eu li lá a matéria do The New York Times, e vi que alguns declararam que choraram, né, quando foram fazer os sílabos lá, o programa da disciplina, a ementa, o que dizer, assim, sentiram muito, né, uma sensação de tristeza em relação ao que se tornou o direito constitucional em face da tendência e das decisões, das últimas decisões, ou pelo menos das mais, assim, as mais chamativas da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas é que tem uma questão que acho que é bem importante da gente levar em conta. O direito constitucional estadunidense, ele se constrói a partir das decisões. Então, é diferente da gente que constrói uma teoria, uma dogmática, ou como falam aí os mais antigos, uma doutrina do direito constitucional, a partir da legislação, da Constituição escrita, alguma coisa de história do constitucionalismo para construir isso, e não tanto do impacto das decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso ganha mais espaço hoje em dia. As novas gerações de constitucionalistas têm feito isso muito bem, que é olhar para as decisões, levantar dados, levantar perfil decisório, fazer pesquisa empírica com critérios bem determinados para aferir de razão de decisão a comportamento de ministro ou ministra, enfim. Mas o fato é que o nosso direito constitucional não se constrói a partir das decisões do Supremo, embora o Supremo Tribunal Federal venha criando o direito constitucional como nunca. Exatamente. Inclusive um direito constitucional que, em alguns casos, ele é um direito constitucional criado pela Corte, mas inconstitucional, se a gente olhar com lupa. Ontem eu conversava exatamente... terça-feira é o dia que eu e o Miguel damos aulas juntos no programa de pós-graduação. Aí é diferente. Aquilo que a gente não vê na graduação, né, a gente vê na pós-graduação. Ali sim há um entusiasmo, ali sim há um engajamento nas questões mais difíceis e fronteiriças do direito e da política e do direito que tocam o direito constitucional. Ali a gente vê entusiasmo, assim, de fato, disputa de narrativas. Então, para mim... Eu ia te perguntar isso, essa disputa, essa divisão, se ela não chegou também, e aí pode ser tanto na graduação como na pós,
essa divisão de narrativas, você falou, né, Vera, do governo passado, em que, por exemplo, se falava de artigo 143 da Constituição, Forças Armadas podem isso, podem aquilo, etc. E havia, mesmo que pontuais, pessoas que defendiam essa interpretação do artigo, dizendo que sim, as Forças Armadas poderiam entrar. Mas eu fico imaginando que nós vimos também o eleitorado defendendo essas posições. Sim. Eu imagino que isso chegue na sala de aula também. Sim. Então, eu fico imaginando o seu desafio também para lidar com esse tipo de questionamento, né? Então, isso indiretamente tem a ver com a matéria do New York Times, porque ele disse assim, eu lembro do repórter dizendo assim, eu entrevistei mais professores do campo progressista. E parece que só um que ele entrevista ali, que não é do campo progressista, e todos esses vão justamente criticar, acho que 2 decisões que dizem respeito ao direito de ter armas, enfim, de ter, de usar, etc. e tal. E aí, invariavelmente, todos os professores do campo progressista dizem a Suprema Corte dos Estados Unidos está decidindo de maneira absolutamente voluntarista, conservadora, sem levar em conta esses 200 anos de aprendizado constitucional. Bom, olhando para nós, né, a disputa de narrativas mas, pelo menos da forma como eu vejo aqui na Universidade Federal do Paraná, eu identifico um perfil na graduação que é mais apático, que é mais passivo, talvez pelo fato de que, majoritariamente, os professores de direito constitucional aqui da nossa faculdade de direito são do campo progressista, e talvez eles não se sintam confortáveis de explicitar a disputa de narrativas com os seus professores e professoras. Nós somos majoritariamente professoras de direito constitucional aqui, né? Embora não exclusivamente, né? Como, por exemplo, tem o Miguel, mas e também tem o Daniel Ache. Nós somos, salvo engano, tem 2 professores e todas as demais são professoras. Todos com suas muitas diferenças teóricas e, enfim, de formação e de agenda de pesquisa, são do campo progressista. Então, talvez por isso, na graduação, a garotada, porque é uma garotada, né? Eu dou aula para o 2º ano, a maior parte é gente de 19 anos, não se sinta tão confortável de fazer explicitamente a disputa de narrativa. E na pós-graduação, como o nosso curso não é um curso obrigatório, as pessoas escolhem fazê-lo, então são pessoas que são mais alinhadas à nossa forma de pensar no campo progressista do direito constitucional. Então, também a disputa de narrativa não acontece de uma maneira tão radicalizada. Há diferentes pontos de vista, mas ainda dentro da ideia de que a Constituição tem supremacia, e essa supremacia da Constituição tem que ser tem que orientar a nossa reflexão, e que agora uma coisa que a gente insiste sempre é a supremacia é da Constituição, não é do STF, então a gente tem que ver criticamente a postura, e na pós é muito legal, porque todos lá são muito críticos do STF. Todos. Mas deixa eu dar um passo atrás, Vera, porque o que você menciona traz um pouco de preocupação também, e eu não sei se tem razão isso, que é se os estudantes, mesmo os de graduação ou os de pós,
possam ter visões mais radicais ou mais extremadas sobre determinados assuntos, ou mais para a direita de determinados assuntos. Se eles não conseguem fazer esse debate na academia, eles não conseguem nem se convencer dos fundamentos, inclusive para eles defenderem esse ponto. Que a gente via no governo Bolsonaro, ou pessoas hoje ainda no Congresso Nacional que fazem defesas do que seria a Constituição, que vai contra tudo que já foi escrito no Brasil e que o Supremo já decidiu sobre aqueles assuntos. Então, essas pessoas não dialogam com a academia. Então, não te traz também uma preocupação que essa ideia possa estar na cabeça do seu estudante, mas ele não abra contigo? Eu tenho essa preocupação, compartilho com você. Eles não abrem, e seria interessante para que a gente também tivesse mais claro quem desses estudantes, dos quais 50% entraram por políticas de ação afirmativa, esse é um dado que a gente tem que levar em conta, quais deles que têm uma percepção ou pensam o direito constitucional de uma forma conservadora ou ultraconservadora, o que de fato não é um problema. O problema não é tanto mais ter uma disputa de narrativa sobre os sentidos da Constituição com os conservadores e ultraconservadores. Para mim, o problema são aqueles alunos que não, vou usar uma expressão bem vulgar, que não saem do armário e que são profundamente anti-Constituição, quer dizer, eles precisamente não acreditam nas democracias constitucionais, não acreditam no papel da Constituição, não acreditam no papel do Estado, e aí vão detonando isso com aquele discurso que a gente viu autoritário e perigoso do governo, muito, muito forte no governo Bolsonaro, porque o enfrentamento que ele faz naquele momento com o desenho constitucional democrático é dizer, eu estou me lascando para o que a Constituição obriga. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Aqueles slogans, né? O Supremo é o povo, a Constituição é o que os vencedores da eleição dizem que é a Constituição. Ele desinstitucionaliza, né? Desconstitucionaliza também. Desconstitucionaliza, desinstitucionaliza. Eu imagino que, como você está dizendo, né, esses estudantes não se mostram. Não. Mas eles não conseguem nem dialogar, portanto, né? E também eu imagino que para você seja um desconforto. Eu, pelo menos, se tivesse aqui comigo alguém que pensasse diferente comigo, eu ia falar, afinal de contas, eu não sei o que pensa. Mas até porque existe, claro, né, uma outra possibilidade de mundo em relação à Constituição. Mas ela não está sendo bem construída, aparentemente, né? Nós vimos durante o governo Bolsonaro, em outros momentos, os próceres da direita em relação à Constituição tinham ideias que às vezes não paravam de pé, né? Então, seria até bom que a direita se instrumentalizasse do ponto de vista, né? Claro, e o que eu acho assim, grave também, essa geração que está na Faculdade de Direito hoje seria quase a geração dos meus netos, se eu tivesse netos. Quase. Então, já é uma geração que está muito distante de mim quando eu faço esse exercício retrospectivo de quando eu estava na faculdade. Então, é uma geração cujos pais já são mais novos do que eu e que, portanto, tiveram nos seus pais a experiência do final da ditadura militar. Então, a gente esperava, quer dizer, se espera, né? Se espera que fossem gerações que, mesmo conservadoras, seriam conservadoras do ponto de vista econômico, seriam conservadoras do ponto de vista dos costumes, mas diriam, não, a gente tem uma pedagogia constitucional que foi conquistada, né, a duras penas num processo que implicou
em desaparecimento, em morte, em tortura, em ditadura, etc. e tal. Então, vamos disputar algumas coisas, mas dentro dessa estrutura. Não, lê do engano. Assim, eu sinto que aqueles que não se colocam, eles também reproduzem, eu acho, alguma coisa que está no ambiente familiar, que é um ambiente familiar que não tem memória da ditadura. E volto a te dizer, 50% dessas pessoas entraram pelas políticas de ação afirmativa, ou seja, são oriundos da escola pública, ou são pessoas negras e pardas, enfim. Então, surpreende que quem pensa no campo mais à direita, no campo mais conservador, fica quieto. E quem pensa fora do desenho das democracias constitucionais também fica quieto. Esse silêncio eu acho mais perigoso, porque são essas pessoas que provavelmente estão usam dessas estratégias de fake news, tal, né? Elas estão em silêncio em sala, elas não estão em silêncio na rua, né, na sociedade. Exatamente, estão em silêncio em sala. Porque talvez seja estratégico, porque sabe que se naquele ambiente, com aquela professora, se posicionar, vai ser constrangedor, ou, enfim, talvez não ganhe o debate, mas sai dali, tenho certeza que nos gadgets ali, nos equipamentos, vai estar produzindo um monte de conteúdo absurdo. Aliás, essa é uma outra questão, né? Como ensinar hoje, não é só direito constitucional, mas qualquer outro ramo do direito, com a interferência dos meios digitais, dos meios enfim, das ferramentas que viabilizam essa comunicação digital, é complicadíssimo também. Porque sempre tem um argumento à disposição para dizer, pô, o que a professora está falando não tem nada a ver. Olha aqui o que sei lá, o Pablo Marçal disse sobre isso. Ou mesmo, e para não ir no extremo também, né? Mas mesmo alguém do direito possa estar falando, seja um influencer. Pois sem ter o cuidado acadêmico que se tem em sala de aula. Então, talvez desses estudantes, né, o primeiro locus argumentativo deles, ou a formação deles, venha após a vida das redes, né? Eles estão interagindo mais com a rede para essas coisas do que, infelizmente, às vezes na sala, né? Sim. Agora, voltando ao ponto, Vera, do Supremo, você falou, especialmente na pós-graduação, uma crítica muito forte, né, ao Supremo e às decisões do Supremo. E aqui você, inclusive, começou dizendo, né, que é difícil também explicar algumas decisões do Supremo com base no direito constitucional, né? Então, eu queria que você trouxesse essa experiência de como o Supremo também, em parte, é responsável por esse estranhamento e por esse momento, né, de direito constitucional no Brasil. Eu acho que o Supremo ele né, passou por várias fases com um tipo de protagonismo distinto. E hoje, mais do que nunca, seja ele ator político, seja ele essa autoridade, tenha ele essa institucionalidade, ele dá sinais muito trocados, né? Então, na pós, onde a gente tem uma discussão mais refinada e mais atenta, e onde as pessoas também estão mais preparadas para um tipo de discussão com lupa, né, sobre a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal, as críticas são muito presentes, recorrentes, e, assim, gera uma certa
incredulidade como o Supremo opera com sinais trocados. Quer dizer, quando, de um lado, ele, de certa maneira, ele contém uma política de brutalidade contra a Constituição. Por outro lado, ele também não respeita a Constituição. Por outro lado, ele inventa um rito jamais pensado para conter essa outra violência ou brutalidade contra a Constituição. Isso gera alguma perplexidade, né? Então, eu acho que o Supremo... Isso te dificulta a vida? E no que isso te dificulta a vida? Porque... dificultaria mais, porque eu nunca fui uma... Vamos lá, eu nunca postei todas as minhas fichas no papel da jurisdição constitucional. Até porque eu acho que os sentidos da Constituição eles são produzidos os sentidos da Constituição são criados e recriados não só a partir da prática do Supremo Tribunal Federal e das decisões supremas. Eu acho que a academia tem um papel importante nisso. Eu acho que a população em geral, as pessoas em geral, também têm um protagonismo importante nisso. E eu sempre digo, né, quando as pessoas vão para a rua marchar, reivindicar, vamos pegar uma pauta de costumes aí, reivindicar o direito às uniões homoafetivas. Bom, o Supremo decidiu, mas antes disso, ou a questão do aborto, enfim, elas estão atribuindo sentido à Constituição. A gente tem que levar isso em conta. Elas podem pautar, de certa maneira, até a própria Corte. Mas gera dificuldades para mim, porque a decisão da Corte ela tem uma autoridade e uma institucionalidade diferente. Ela nos vincula, ela nos obriga, ela gera um precedente, enfim. E aí, como é que um dia vai num sentido, no outro dia vai no outro sentido? Quer dizer, a gente constrói um argumento para justificar o que é razoável, o que é um avanço, o que é até justo, porque nem todas as decisões do Supremo são justas, mas uma decisão que seja, além de argumentativamente bem construída, ofereça razões públicas, tenha tido um tipo de deliberação robusta, além de tudo, ela é justa, tanto melhor. Essa é uma decisão que a gente vai escolher para dizer, puxa, olha que boa a decisão do Supremo. Daí, no dia seguinte, vem outra que é exatamente o oposto disso, não respeita o procedimento estrito de deliberação, inviabiliza isso que eu falava, que eu e o Miguel conversávamos ontem, inviabiliza a participação de mais pessoas via audiências públicas, um amicus curiae. Além de tudo, uma decisão que no procedimento, às vezes no conteúdo, ela mesma afronta a própria Constituição. Como é que a gente vai justificar? Quer dizer, a autoridade da Corte fica muito prejudicada, né? Mitigada. Então, o que é ruim, né? Porque o Supremo, nesses últimos 10 anos, ele tem sofrido, a sua autoridade tem sofrido duros ataques, sobretudo por parte da direita e da extrema-direita. Então, quando o campo progressista faz a crítica e questiona a autoridade Supremo quando ela é prejudicada ou mitigada por decisões que são assim ruins,
Puxa, é duro, né? Porque a gente viu aí no último período... Quem vai defender o Supremo, né? Quem que vai defender o Supremo? Ninguém quer defender, em última análise. E outra, pense se passar essa parada do impeachment de ministro do Supremo. Pô, assim, eu sou... claro que eu tenho um lado, mas eu vou dizer para você, desde o primeiro momento do processo de impeachment da presidente Dilma, eu tinha muito firme para mim que, se houve ilegalidade, aquilo não constituía crime de responsabilidade. Então, se sem crime de responsabilidade se afastou a presidenta, puxa, para configurar um impeachment do ministro Supremo, assim, vão ser criações estapafúrdias, né, para justificar aquilo que não se consegue fazer, que é talvez aumentar o número de ministros, né, ou outros recursos para enfraquecer a autoridade da corte. Ou mesmo, né, Vera, se basear nos próprios vícios e erros da instituição, que para justificar o impeachment, porque temos problemas, todo mundo claro sabe. Que tem problemas. A gente está cansado de discutir, mas pode-se pegar, se basear numa decisão monocrática de um ministro, para dizer isso aqui justifica impeachment. Eu lembro o pedido do ministro de impeachment de um dos ministros do Supremo se baseava numa monocrática. Pois é. E por conta do tempo que demorou. Exato. E realmente, esse é um perigo. Agora, em torno disso, eu fico pensando também o seguinte, Vera, quando você tinha dentro de sala de aula uma questão divisiva, né, pode-se avançar, vamos falar, sei lá, união homoafetiva, pode avançar ou não pode, a Constituição foi clara ou não foi clara ao prever que a união era só entre o homem e a mulher, enfim. Mas quando vinha uma decisão do Supremo, a gente tinha, eu imagino que você dentro de sala de aula fala, olha, tem esses dois lados. Mas a decisão do Supremo foi nesse sentido, o que pacificava um pouco a disputa. Hoje pacifica, né? Hoje não é sinal de pacificação isso, né? Exatamente isso. Quando você dizia, mas no voto, eu singularizo, porque, infelizmente, a gente tem ainda um tipo de decisão que é muito personalista, né? Ela é uma decisão da corte, mas vai lá, é no voto do ministro A, B ou C, ou da ministra XYZ, o Supremo decidiu X. Olha que interessante, vamos ver os argumentos contrapostos. Então, havia um interesse mais genuíno na argumentação, na contra-argumentação, na disputa não só de narrativas, mas na disputa de boas razões, né? Bem articuladas, que manejam o direito material, o direito processual de maneira coerente. Isso aí se perdeu muito, porque hoje em dia, quando a gente vai falar de uma decisão, às vezes que lá no resultado foi boa para conter o que seria muito pior, algumas decisões aí no contexto desse inquérito das fake news e tal, você vai dizer, mas não tem coerência. Não tem coerência. Daí os alunos também, eles se dão conta, não precisa nem você dizer. Você vai falando do caso e vai falando dos argumentos e das razões da decisão, eles dizem, mas, professora, mas não é tão coerente, não é coerente com a própria posição do Supremo. Não é coerente. E isso soma com a opinião das pessoas leigas acerca de jurisdição constitucional e Supremo Tribunal Federal sobre o quanto o Supremo Tribunal Federal precisa ser ele mesmo controlado, né? Não só controlado, mas precisa ser controlado, ou precisa ser precisa ter essa autoridade mais contida, ou precisa ser modificado, ou, sei lá, precisa acabar com isso. Então, com essa loucura do senso comum, né, que ataca o Supremo. Então, de fato,
Nesse sentido, é difícil. Fica bem difícil. Mas volto a dizer para você, essas discussões, se eu não provocar, elas não surgem por provocações dos alunos e das alunas. Sei. Eles estão muito passivos. Muito passivos. E mesmo até para fazer uma correção do que eu falei 143 da Constituição, 142. 142, né? Mas mesmo em temas como esse, ou mesmo em temas de costume, sobre aborto, por exemplo, descriminalização ou não, mesmo isso não aparece numa disputa no campo constitucional? Veja só, o ano passado eu tive uma turma em que excepcionalmente apareceu, era uma turma mais ativa, apareceu, mas eu volto a dizer para você, apareceu muito também porque eu provoquei, eu trouxe os casos e disse, vamos discutir esses casos, selecionei lá eu com os monitores e os que fazem estágio de docência comigo, da pós, falei, vamos pegar aí esses casos mais complexos, e essa questão da segurança pública, do 142, do papel das Forças Armadas, a própria questão do aborto, eu sempre gosto de colocar porque, assim, até para ver o tipo de reação mesmo, do ponto de vista intelectual desses alunos. O ano passado, a gente, por provocação minha, a gente teve esses debates. Mas os debates, mesmo assim, não pegaram. Não pegam tanto. Não pegam. O que você acha, hein, Vera? Por que dessa apatia? Assim, tem uma coisa, obviamente, de estudante, né? Normal, de juventude, claro, que está aprendendo esse vocabulário todo. Mas, pelo que você está me descrevendo, não é só isso, né? Eu acho que não é só isso. Eu sou Imagina, entrei na faculdade em 1983. Pô, eu era já politizada por questões familiares, tal, mas eu vivia assim, eu vivia as diretas, as manifestações pela Constituinte e a Constituinte. Então, a gente respirava isso cotidianamente e tudo era motivo para pautar politicamente enfim, o cotidiano da Faculdade de Direito, mesmo o ensino, né? Eu acho que hoje, acho que hoje não tenho o mínimo interesse por isso, assim, não pega. Todo mundo, os alunos e as alunas, o que eu acho, estão muito mais preocupados no concurso que vai estar aberto quando eles se formarem, nos 3 anos que eles vão ter que pagar de pedágio até que possam fazer inscrição na ordem, nas possibilidades de estágio, eventualmente entrar no pós-graduação. Então, você tem uma ideia, eu nunca fui de ficar fazendo, assim, a minha geração não era uma geração que era estratégica para pensar, para eu entrar no programa tal de pós-graduação, eu tenho que publicar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ter uma performance tal. Não. Hoje em dia, do 1º ao 5º ano, eles estão lá fazendo os cálculos de quanto eles têm que participar, publicar, fazer acontecer, para ter já um currículo relativamente robusto para determinados concursos, certames que eles vão participar. Então, é isso que interessa mais, é isso que pega mais. Eu também não acho que isso... Acho que não pode criticar, mas volto a dizer, com um público de classe média e média baixa, pelo menos metade desse público que entra na escola pública hoje, a gente teria... Eu tinha uma expectativa diferente, de muito mais engajamento nas grandes questões
constitucionais que afetam o nosso desenho, a nossa democracia. Não. Sinto muito, mas não é isso. A gente teve a experiência da turma do Pronera, né? Daquele programa do INCRA de ensino para os assentados, da reforma agrária. Então, a gente tinha uma turma que tinha gente do MST, de outros movimentos, dos afetados por barragens, quilombolas, uma venezuelana e 2 haitianos. Quando a turma começou em 2015, ela começou em 2015, então 15, 16, 17, 18, 19 se formou. Quando a turma começou, ela mexeu com as turmas regulares. Mexeu muito. Porque eles chegaram na faculdade de Direito e mexeu com os professores também. Embora os professores que deram aula para essa turma foram professores e professoras, eles escolheram dar aula. Não houve uma imposição. Mas eles já chegaram com aquela bandeirada toda de movimento social daqui, da colar, colocando isso no salão nobre, colocando na sala. A gente tinha que, olha, não precisa botar as bandeiras, a gente já sabe a bandeira de vocês, mas aquilo foi mexendo muito. Então, naquele momento, eu acho que foi a última vez que eu vi a Faculdade de Direito, os alunos muito mobilizados por questões constitucionais e questões que afetam o nosso modo de vida, né? na federação, na república, na democracia, enfim. Todo dia eles levantavam, pela própria forma como eles encaravam o ensino, vinham das escolas do MST e tal, eles levantavam, eles provocavam. Mas hoje em dia, poxa, eu não sei também, eu não quero ser injusta, mas talvez o mais importante para quem está hoje numa faculdade é garantir que vai se dar bem no futuro. E aí esse debate se perde, né? Esse debate se perde. Talvez ele deixe lá alguma reflexão no inconsciente, ou depois esse debate surja quando eles estiverem nas funções, porque eu falo, caramba, vocês amanhã depois, vocês vão estar decidindo, vocês vão estar advogando, vocês vão ser advogados públicos, vocês vão estar no lugar do Ministério Público, quanta coisa. Não, ninguém mexe um fio de cabelo. Eu digo, putz, pode ser também a minha comunicação, né? Eu também posso. Então, talvez o Virgílio tenha, olhando por outro ângulo a resposta, encarando por outro ângulo a resposta do Virgílio, quando ele diz o que mudou, não mudou nada, talvez para mim mudou em relação ao que foi há, sei lá, 20 anos atrás, em relação às turmas, 20, 15 anos atrás, mas agora não tem mudado muita coisa, porque a exceção da turma do Pronera, nessa última década, todas foram muito passivas. Todas. E eu acho que nós tivemos um momento de desafio, né? Pois é. Desafio na Constituição, pois é. Mas, pelo jeito, esse desafio vai ser travado fora da sala de aula. Pois é. Vera, queria te agradecer a ajuda. Eu que agradeço. E a gente vai vir com outras entrevistas. Você já mencionou o Virgílio Afonso da Silva, lá da USP, eu conversei com ele, e com uma outra perspectiva que eu espero também trazer nessa série. Vera, obrigado. Eu que te agradeço, Felipe, foi muito legal. Muito obrigada. Tchau.